Hoje estamos com uma quantidade bastante elevada de pessoas nesse primeiro bloco para discutir Gamergate. Comigo, então, aqui está o Janus. O Janus fez filosofia e sociologia e escreve sobre jogos no site que eu acabei de me esquecer e ele pode falar melhor do que eu. Estudos de jogos. Estudos de jogos. Esqueci de dizer que ele é anarquista também, né? Meu Deus! Ah, mas é que são muitos, né? Somos pelo menos entre 3 ou 4 aqui. É mais fácil perguntar quem não é anarquista no Ataque Podcast. É, eu não sou. Eu também não sei, hein? Janus, tudo bem? Tudo bem. Bom, aqui comigo também o Henrique. Ele faz jogos, está estudando, dava aula e não dá mais, e é o nosso homem em Montreal. Oi, Henrique. E aí? Fala aí, galera. Também conosco hoje a grandiosa doutora em videogame, Aline Job, lutando contra o patriarcado todos os dias com o sabre de luz que ela mandou trazer. Oi, Aline. Oi. Conosco hoje também, voltando para delírio geral da nação, Bruna Dias. Bruna. Meu Deus. E aí, pessoal, tudo bem? Bruna está aqui antes de estrear o seu programa próprio, que se chama Bruna Dias Fala o que Quiser por 2 horas. Isso aí, em breve. E comigo também o o marginal mais profícuo da internet não gamer brasileira, Pedro Paiva. Oi, gente. E eu, Lucas Goulart, né, que vamos ver se eu esqueci alguém. Não esqueci. E eu, Lucas Goulart, que acho que eu vou me assumir, sou crítico de jogos e também doutor em teoria do videogame. Bom, um dos eventos que começaram o Gamergate, né, lá em final de 2013, por aí, 2014, começou por conta do Depression Quest, né, e logo depois teve um ex-namorado da Zoe Quinn, que desenvolveu o Depression Quest, escreveu um post, né, dando detalhes do relacionamento dos dois e acusando ela de ter tido um relacionamento com o jornalista do Kotaku, né? E por conta disso, supostamente, né, a namorada ensinou que por conta disso o jornalista teria escrito uma review positiva sobre o jogo, mas na verdade essa review não aconteceu, né? Mas isso serviu para enfim, de estopim, um dos estopins do Gamergate, né? E tornou a Zoe Quinn uma figura central, assim, do Gamergate, tanto é que agora ela está lançando um livro falando da história dela e falando sobre o Gamergate, como as pessoas tentando ajudar as pessoas a lidarem com um abuso online e tal. Então, eu acho que o Gamergate, sendo um movimento que começa nesse contexto, assim, dessa exposição da Zoe Quinn e tal, torna difícil levar a sério a afirmação de que o Gamergate é sobre ética no jornalismo de videogame, né? Que é a alegação que o pessoal, que os simpatizantes do Gamergate normalmente usam, assim. Essa justificativa, ela acaba servindo mais para tentar disfarçar o abuso online que muitas pessoas sofreram, e também serve para esconder que o Gamergate é mais sobre manter o status quo dentro da cultura do videogame, mais do que qualquer outra coisa. E os ataques online foram contra mulheres e minorias, além de pessoas que defendem a ideia do videogame como algo mais plural, né? Seja na produção,
reconhecendo a pluralidade de pessoas que desenvolvem videogame, a diversidade das pessoas que consomem e também de uma diversidade nos conteúdos dos jogos, né, reconhecendo os jogos como algo que tem potência, que tem uma carga política também, ou que pelo menos pode ter. Então, o Gamergate parece mais uma tentativa de manter o videogame voltado para o público padrão, né, para o homem branco, hétero, jovem, e manter o videogame alienado a político, e um videogame que não contraria a visão desse público e o que ele deseja ver nos jogos, né. Então, na época do Gamergate, mas eu não acompanhei muita coisa sobre ele, porque eu achei muito tóxico, muito difícil de acompanhar o que estava rolando. E eu acompanhei mais na época que a gente ia gravar o episódio, agora o episódio perdido do ataque, né, sobre o Gamergate, que a gente gravou ano passado. Mas, assim, como evento, o Gamergate, pra mim, parece que ele mostrou o pior, assim, o que a identidade gamer tem de pior, ao mesmo tempo que com um período que o modo como se pensa e fala sobre os games teve um amadurecimento grande, assim. E onde se começou a discutir os games politicamente como um produto cultural e não só pensando nos aspectos técnicos do game, né? E pensar os games dessa forma é importante para estimular os desenvolvedores a criarem games mais diversos, que não sejam só aqueles voltados para esse público padrão de menino, jovem, cis, etc. E criar games que reconheçam que o público que joga videogame é mais diverso que isso, né? E para concluir, eu acho que o Gamergate também ele ilustra mostra bem essa proximidade grande que existe hoje entre consumidores, criadores e jornalistas, né? Por conta da internet, das redes sociais. E mostra o quanto essa proximidade pode ser positiva, mas também pode facilitar o que aconteceu no período, né? Que foi toda essa perseguição pelo Twitter e tal, e em redes sociais como 4chan, Reddit e tal, buscando realmente o ataque de pessoas que os apoiadores do Gamergate viam como uma ameaça ao tipo de videogame que eles queriam, né? Então, acho que para começar seria isso, assim. Bom, então tá, vou falar então. Esse episódio, na verdade, ele é uma releitura, né, de um episódio perdido que a gente já gravou sobre o Gamergate. O marco zero do Gamergate, eu diria que foi o lançamento do Depression Quest, o jogo da Zoe Quinn. Ele fez um sucesso notável no mainstream, inesperado para muita gente, mas que já tinha sido preparado por vários fatores, né? Por exemplo, alguns desses fatores, a Anita Sarkeesian e as reviews sobre representação da mulher no videogame mainstream, a popularização dos debates queer e feminista na internet, elementos que potencializaram o que eu chamo de levante queer no videogame independente, e dentro disso o boom do Twine, né, um renascimento dos jogos em textos, que foram apropriados como um instrumento canônico desse novo corpo autoral. Então, a pergunta, né, que eu lembro que o Lucas tinha feito como mote do nosso podcast perdido, né, que a gente está tentando regravar hoje, é o que fazer com o Gamergate. Não sei exatamente o que fazer com o Gamergate ou depois do Gamergate, mas esse fazer ele é uma tarefa antifascista, né, com certeza. Por que antifascista? Então, eu acho que nós, que não somos fascistas, concordamos que o videogame ele é politicamente disputável. E o simples fato de pensar a política como disputa, como questão social, é oposta à forma fascista de ver, digamos assim, a pátria ou a nação, não tanto a sociedade, né, que a sociedade seria uma coisa mais dinâmica, com uma harmonia perfeita de corpos. E a percepção antifascista admite que a perfeição é uma imagem construída a um custo muito alto.
essa perfeição ela é o resultado de uma técnica, né? Uma técnica midiática e policial que não reconhece a sociedade real, com suas disputas e contradições, como sendo a sociedade verdadeira, né? Então, quando no videogame emergem essas novas autoras, e é bom lembrar que as mulheres elas sempre estiveram no videogame como trabalhadoras e autoras, mas invisíveis em função de uma cultura corporativa muito impessoal que acaba dando um rosto de homem, né, para essa impessoalidade e essa invisibilidade dos autores e autoras, né? Então, quando emergem essas autoras no mainstream, né, emergem também as preocupações que eram marginais. Então, alguns celebram, alguns fortalecem esse corpo autoral e de repente isso se torna um tema quente para se falar no jornalismo gamer. E aí, claro, rola um pouco de cooptação, mas tem também excitação honesta por parte dessa cobertura midiática. E por um momento parece que todos estão falando sobre a mulher no videogame, seja como autora, seja como representação, seja como jogadora. E tem aquela parte do público, né, aquela parte das pessoas que estão envolvidas com o videogame, que percebe isso não como a evidência saudável de que o sistema tem questões mal resolvidas, mas como uma tentativa de macular a perfeição social. Essa superfície muito fina, que era tudo que o gamer acessava até então, né? Essa pátria que não tem conflitos, né? Essa pátria gamer. Então a identidade gamer, a partir daí, começa a vacilar. A mulher começa a disputar essa identidade até então muito masculinizada, e os homens organizam campanhas de assédio contra essas mulheres, e também contra homens que celebram essa presença visível das mulheres, para preservar a masculinidade da identidade gamer. Então fica fácil para o gamer assimilar ideologias de extrema-direita e de supremacia branca, né, que são blocos de pensamento baseados na negação da questão social. Eu não previa isso com tanta clareza no último podcast, nem quando escrevi o contra a identidade gamer no meu blog lá em 2013, né? Mas os gamers estão conseguindo matar a identidade gamer na insistência da estrita masculinidade da identidade. Eu não sei se as mulheres concordam comigo, mas me parece cada vez menos sedutor disputar essa identidade. Eu pensava que seria a tarefa da esquerda enfraquecer essa identidade, mas parece que está acontecendo justamente o contrário. Os gamers estão se suicidando na própria idiotice, né? Eles estão tornando a identidade gamer obsoleta. Mas enfim, toda essa gente nova, das mulheres da população LGBT com uma produção diferente sendo comentada, isso não é encarado pelos gamers como a evidência de que disputas identitárias estão amadurecendo, se caminhando para um equilíbrio das vozes, mas como uma espécie de praga. Essas vozes novas, elas são denúncia, mesmo quando não denunciam, né? Elas denunciam através da presença. Porque se essas vozes não estavam lá antes, o que impediu elas de estar lá até agora, né? Essa é uma pergunta inadmissível para o gamer fascista, que acredita na meritocracia e tudo mais, né? E a presença da contradição é a falha do controle. E o controle é invisível, é perfeito. Aquilo que torna o controle visível é a doença, né? Uma praga que tem que ser controlada. Então, algumas coisas que devemos ter bem claras, assim. As mulheres, elas sempre estiveram no videogame e sempre vão estar, né? O mesmo com o queer, isso é realidade. Quem nega está acreditando numa fantasia. Quem não quer que a participação dessas pessoas se amplie no videogame está condenado a ser soterrado pela realidade, né? Porque, por mais furioso que seja o assédio que os gamers praticam na internet, ele não pode sobreviver ao peso do trabalho das mulheres e pessoas LGBT que vai permanecer na história do videogame como referência para gerações futuras. O Gamergate ele vai ser um acontecimento vergonhoso na história e ninguém vai se lembrar, ou sequer querer lembrar, dos nomes dos idiotas envolvidos, né? Então, o que fazer com o Gamergate, então? A gente deve encarar a resposta ao Gamergate como uma tarefa antifascista, né? A gente deve resgatar a história da mulher no videogame, num movimento que desvaneça um pouco essa cultura do videogame corporativo, que tem a cara de homens brancos americanos e alguns japoneses famosos, né? Devemos evitar que esses gamers ocupem a rua em momentos como Charlottesville. Isso não é muito difícil, porque eles morrem de medo da gente
e não estão acostumados a confrontar pessoas fora da internet. E o que eu acho mais difícil e o mais importante, tirar o videogame da internet e do consumo individualista privado, né? Tirar ele estritamente disso, para que os jogadores sejam desde muito novos confrontados pela realidade com todas as suas mulheres e diferentes expressões de gênero e sexualidade. A gente está precisando muito de fliperamas comprometidos com a diversidade e com a história, não com os gamers e a nostalgia. E se os gamers quiserem acreditar em fantasias idiotas, então que eles tenham medo e vergonha de passar na frente dos nossos fliperamas, exemplos vivos de tudo aquilo que eles negam. Eu não tenho mais muita fé na internet por si só. Eu acho que o capitalismo já detonou a internet de um jeito bem difícil de reverter. Então, por enquanto, é isso aí que é a minha contribuição. Bom, eu vejo esse processo todo do Gamergate como algo de longa duração, como eu já venho comentando isso em outras situações. E pensar o Gamergate não é só pensar os eventos, apenas, né, claro, a gente não está fazendo isso, mas não é só pensar nos eventos que levaram a gente refletir sobre o universo do videogame, tanto a produção, quanto a recepção e a própria crítica, né. Sim, o Gamergate, ele é uma tentativa de defesa de um status quo, de uma identidade de gamer que não é mais... nunca foi, né, única, mas que se acreditava única, se acreditava masculina e branca. Mas pensar o Gamergate é pensar também um histórico que antecede isso, né? Não só de fatos que estão muito ali próximos, mas num conjunto maior. E eu acho que ele é a decorrência de algumas escolhas, especialmente da própria indústria do videogame, nos anos 80 e nos anos 90, em que existia assim, uma crise de como o videogame ia se manter, como ia se sustentar, e eles fizeram uma escolha de mercado que definiu que videogame ia ser visto como brinquedo e que teria um direcionamento de mercado, né? E foi pro homem e pro menino, né? Principalmente para as crianças do sexo masculino. E eu acho que isso demarca como essa geração reage hoje a essas questões. Quer dizer, essa geração que se viu escolhida, né, The Chosen One, ela se viu como o destinatário principal do videogame, agora está sendo questionado e está tendo que pensar, não, isso não é só meu, nunca foi, na verdade, né, mas agora estão querendo modificar o meu mundo, né, a forma como eu vejo as coisas. E sim, como o Pedro falou, as mulheres sempre estiveram tanto na produção quanto na recepção dos games, mas eu acho que os feminismos todos fazem com que hoje essa posição e essa participação ela seja muito mais engajada e até militante. E eu digo isso porque, né, dos vídeos que eu já vi, das entrevistas que eu já li sobre mulheres que estão desde sempre na indústria dos games, que elas não se pensavam como mulheres, né? Elas se consideravam apenas mais um indivíduo ali como qualquer outro, como os homens que eram seus colegas, né? Pensar gênero ali não era uma questão, nunca foi uma discussão. E isso, claro, não era pensado também nos jogos que elas produziam, porque a maioria dos jogos de fato eram jogos de gêneros neutros. Se a gente pensar nesses primeiros jogos que a gente tem já numa produção industrial. Mas essa presença feminina, mesmo hoje, né, a presença da mulher, ela acaba ainda sendo problemática quando a gente pensa no que a Zoe Quinn sofreu, no que a Anita Sarkeesian também sofreu, e quando as mulheres que hoje estão fazendo jogos, que estão desenvolvendo jogos, quando elas vão criticar as análises da Sarkeesian, elas vão praticamente cobrar a carteirinha gamer, né, da Sarkeesian. Quer dizer, será que ela jogou tudo isso, mas ela é boa jogadora? E aí a gente chega de novo no gameplay do Takahashi com o Cuphead,
Quer dizer, o que valida ou invalida uma crítica? A crítica, ela tá ali para desconstruir, para problematizar. Ela não tá ali para censurar ou dizer o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. Eu acho que o que mais assusta, pelo menos na minha leitura do Gamergate, é que ele possibilitou essa onda da direita super gigantesca que a gente está tendo no mundo inteiro, né? Eu quase vejo como um plano da direita. Então, a gente tem essas personalidades que surgem no meio disso, né? No meio do Gamergate. A gente tem o pessoal do Breitbart, o Stephen Bannon, que depois acaba entrando para a equipe do Trump, na campanha do Trump. O Milo Yiannopoulos, que foi, acho que, uma das personalidades que o Stephen ajudou a alçar a esse monstro da direita que ele é, apesar de ter se desculpado por coisas que disse mais recentemente. Mas talvez esse pavor todo que o Gamergate suscitou na comunidade gamer de perder aquilo que eles têm como deles, possibilitou que o Trump chegasse na presidência nos Estados Unidos. Eu vejo isso bastante encadeado, e isso está surtindo efeitos no resto do mundo, e está aqui no Brasil também, né? Com o MBL e esses canais todos de direita que estão conseguindo um espaço gigantesco, né? A gente teve aqui em Porto Alegre a Queer Museu fechada, exposição de um banco, né? Fechada, por causa da onda retrógrada que vê crime, né? Vê pedofilia, vê zoofilia em obra de arte. Então, esse discurso que começou lá no Gamergate já tem um processo anterior a ele mesmo, mas ele está surtindo esses efeitos aqui, né? A gente está vendo o resultado e está complicado de lidar. Eu vejo muita semelhança desse argumento da ética no jornalismo de games com o... Eu sei que ninguém aguenta mais falar disso, mas com o Queer Museu e o Man agora, com o cara peladão, né? Tipo, agora estamos preocupadíssimos com a pornografia e a pedofilia na arte, sabe? Ninguém tá preocupado, e também ninguém tava preocupado com a ética no jornalismo de games. É parecido com o grito de corrupção, né? Tipo, uma coisa meio que todo mundo é a favor de ter um jornalismo ético, todo mundo é a favor de ter uma sociedade não corrupta, e aí acaba sendo uma forma de legitimizar as ações desse grupo, né? Seja do MBL ou a galera, né, pichuleco da vida, ou a galera do Gamergate falando de ética no jornalismo, né? É um jeito fácil de tu angariar adeptos, né? Uhum. Sim, é uma forma de distorcer a argumentação, né? Tu tira do ponto original, que é atingir mulheres, né? Fazer, de fato, um abuso online contra elas, é machismo e outras tantas coisas. Mas tu tira disso, tu coloca, não, peraí, a gente não tá reclamando dela como desenvolvedora ou qualquer coisa, não. Nós estamos reclamando de jornalistas e de desenvolvedores que se relacionam e acabam produzindo textos de avaliação e tal, que não sairiam daquela forma se essa relação não tivesse acontecido, né? Então, e isso a gente está vendo. A questão do Queer Museu, acho que mostra exatamente que essa é a linha de argumentação da direita, né? Nós não estamos censurando nada, nós somos contra projetos que tirem dinheiro público para fazer esse tipo de coisa. É quase... Tem ali uma analogia entre o tipo de argumentação que é feita. Gamergate é apavorante, porque a defesa que ainda é feita nesse sentido. E agora com o Cuphead isso voltou. Essa polêmica, entre aspas, do Cuphead, sério, eu pensei que eu tinha visto as coisas mais ridículas do mundo no videogame, sabe? Mas essas pessoas não cansam de me impressionar com a sua burrice total e tremenda, sabe? Porque
Porque, puta merda, claro, assim, é engraçado isso, né? Essa tentativa de deslegitimar os críticos é muito aberta, assim. Mas eu fico preocupado com algumas outras coisas. E eu fico preocupado com respostas de pessoas que estão do nosso lado. Assim. Eu acho interessante porque eu fui numa palestra semana passada, perdão, com o Saulo da Behold Studios, e eu perguntei para ele o que ele achava dessa cisão entre público, academia, crítica e desenvolvedores, né? Porque agora teve a questão do público com os críticos, na questão do Cuphead, né? Que diz que o crítico não pode não saber jogar bem um videogame. E teve um desenvolvedor que teve uma fala que disse que se tu não tratar o público sendo rude, e tu for mais querido com o público, ele costuma ser mais rude contigo, porque ele só entende se tu for rude, né? E a resposta dele foi simplesmente: eu acho que tem que ter mais amor. E eu fiquei puta, cara. Quando todo mundo me responde que tem que ter mais amor, eu fico muito puta, cara. Porque, né, que resposta de bosta, assim. Porque tu não enxerga como uma questão sistêmica, entende? E aí ele disse: não, mas é que existe, cada pessoa tem um, né, aí ele foi lá e falou sobre nichos de mercado. Então toda resposta da indústria, por mais que, por exemplo, como eu comentei, né, a Behold Studios tenha lançado o Chrome Squad, e o Chrome Squad existe a possibilidade de fazer um grupo Super Sentai só com mulheres, e, né, tem uma parte da trama que tu tem que resgatar um donzelo indefeso, inclusive nomeado assim, inclusive com uma discussão sobre isso, porque tem que ser sempre uma donzela, vamos botar um cara e tal. E eles tomaram um pau dos gamers, né, assim, foram chamados de Social Justice Warriors. A Aline gostou do termo donzelo, eu acho fantástico também. Mas foram chamados de Social Justice Warriors, então assim, mesmo com eles. Nossa, alguém colocou o microfone num lugar secreto aí. Pois é, eu queria o vídeo, mas não tem, pelo jeito, só tem o áudio. A gente vai ter que ficar feliz com o áudio. Mas enfim, mesmo quando os desenvolvedores sofrem consequências, né, da toxicidade que foi mais visível no Gamergate, eles não conseguem enxergar isso como um processo coletivo. Assim. E isso para mim é muito duro de ter que aceitar. Mesmo desenvolvedores indies, né, por mais que a Behold e o Saulo estejam surfando no mainstream indie, assim, que duvido que pague tão bem, ele não consegue assumir isso como uma questão coletiva. Não existe um investimento na coletividade, um investimento sempre nessa visão neoliberal, mercadológica, de cada um consome o que quer. Assim. E a gente sabe que para mim isso foi o que iniciou o Gamergate e o que decretou a falência dos movimentos feministas dentro do videogame dos anos 90, que estavam bem fortes. Assim. Mainstream indie me dá até vontade de dormir. Essa semana eu comecei a pensar sobre as ideias que eu acabo desenvolvendo no sentido de que tudo tá interligado, né, um sinal, mas, né, tirando a piada, mas como de fato a gente pode pensar nesses acontecimentos todos que a gente está vivenciando e acompanhando nos últimos anos, no sentido de um processo de longa duração, né? E eu acabo sempre voltando para um ponto que, para mim, na teoria, tem muita gente que diz hoje que não existe, né, vivemos um tempo pós-teoria, a teoria não existe mais, a teoria morreu. Pelo menos isso na teoria da literatura, né? E eu discordo fortemente disso. Eu acho que a teoria ela foi para um outro caminho, um caminho que pensa diversidade, pensa pluralidade, pensa de fato a diferença e como essa diferença ela pode tornar a vivência muito melhor, num sentido bem simples da palavra. Mas o que eu tenho concluído nos meus últimos estudos é que eu acho que tudo que a gente está vendo hoje, os reflexos positivos e negativos, eles estão interligados e eles têm um ponto de partida que para mim são os estudos culturais. Eu acho que se a gente parte do princípio... eu sou super, amo estudos culturais, acho que é a melhor coisa que surgiu nos últimos 50 anos, mas, enfim.
Eu acho que os estudos... Foi tipo assim, remédios e estudos culturais, assim, os melhores anos. Olha que é penicilina, estudos culturais. Não, mas eu fiquei pensando mesmo sobre isso, porque se a gente pensar nos estudos culturais como essa grande abordagem, porque daí a gente vai poder pegar os nichos específicos dentro dos estudos culturais, mas se a gente pensa os estudos culturais como a abertura para um discurso que se pensa múltiplo e se pensa na diversidade, é só a partir dos estudos culturais e daí também outras linhas, e a gente pode pegar alguns caminhos do pós-estruturalismo, que vão pensar, não, olha só, a gente pode sair da arte clássica, da literatura clássica, a gente pode pensar as outras formas de cultura, né, a cultura como um exercício de um povo, aquilo que é experienciado pela massa também tem o seu valor como arte, aquilo que o pessoal assiste de noite quando chega do trabalho também vai ser uma forma de arte. Então, no momento em que a gente tira esse status elitista das formas de arte e passa a enxergar essas outras execuções artísticas, digamos assim, como de valor também, a gente possibilita que esses outros discursos sejam validados, né? No momento em que a gente tem quem assiste novela e tenha quem critique novela, isso tem que ser considerado como uma parte da nossa cultura. O que eu tenho sentido de tristeza no meio disso tudo é que alguns discursos hoje estão defendendo que os estudos culturais possibilitaram que, assim como a gente tem essa multiplicidade de vozes, a gente tem a diversidade de pensar diferente, de criar coisas diferentes, os estudos culturais também possibilitaram que esses discursos de direita, esses discursos retrógrados, quisessem se defender como liberdade de expressão. Eu discordo disso, não acho que seja esse o ponto. Então, eles estão usando o nosso ponto, ou o ponto de argumentação dos estudos culturais, da multiplicidade, da diversidade, de repensar o status da arte, para se defender e para atacar também contra aquilo que a gente está lutando para conseguir e ainda não conseguiu, que é ter espaço para a mulher, é ter espaço para o negro, é ter espaço para gay, para a comunidade LGBT inteira, sabe? Mas é isso que dá tirar o gancho dos estudos culturais, né? E vender eles como uma diversidade vazia. Eu quero pegar um pouco teu gancho. Pode parecer que não tem nada a ver no primeiro momento, mas assim, eu quero falar da Roberta Williams. Porque eu acho que Roberta Williams é vida. Roberta Williams é fantástica. Por que eu acho interessante pegar da Roberta Williams? Eu comecei a pensar esses dias, conversando com vocês, inclusive, ali no chat Amizade, o quanto que temas adultos no videogame já quis dizer outra coisa que não um monte de sangue, assim, e um monte de violência. E eu comecei a pensar isso, e eu lembrei da Roberta Williams porque eu comecei a pensar em dois jogos, um deles é dela e o outro é a continuação, que foram os Fantasmagórias, né? Os Fantasmagórias, eles saíram, acho que é 95 primeiro. A Bruna que sabe direitinho essas datas, eu acho. Pode me... Não sei o que não sabe, não. É porque eu sei que tu é uma outra grande adoradora da Williams. Ah, sim, eu gosto, mas eu não sei te dizer precisamente, assim, as datas. Mas eu acho que é ali na mesma época do Doom e do Quake e do Duke Nukem, assim, entre 94 e 97. Sim, e o primeiro Fantasmagória, embora exista uma questão de bom dele, né, ter seus problemas, se vocês forem pensar, ele é a história de uma mulher escritora famosa que se muda para um local ermo com o marido, assim, tipo, o marido... Quantas vezes vocês já viram um filme onde a mulher é bem sucedida e se muda, e o marido se muda com ela, por causa do trabalho dela, entende? Até hoje isso é uma coisa que a gente não vê muito, assim. E o segundo Fantasmagória foi, até hoje, a única representação razoável de um homem bissexual em videogame. A única, que é o personagem principal, inclusive. E não é um jogo que tu escolhe, você pode escolher se você é bissexual ou não, é um jogo que é bissexual e ponto. Isso acontece na mesma época que o Doom. E isso acontece na mesma época
aonde a gente estava discutindo antes, as mulheres estavam dentro da indústria de jogos e diziam: eu não preciso fazer o meu feminismo aqui, eu sou uma produtora como qualquer outra. Né? Assim como as mulheres produtoras que falam mal da Anita Sarkeesian no Sarkeesian Effect. O problema é o seguinte, a gente perdeu essa luta, entende? Assim, tu tinha coisas muito interessantes ali na década de 90 e coisas não tão interessantes, tipo como é que a gente começou a conversar aquela vez, o Plumbers Don't Use Ties, né? Que é um jogo bizarro pro 3DO. Mas assim, a gente perdeu, entende? Porque foi ali nos anos 90 que a coisa virou. Esses dias eu estava vendo uma discussão do pessoal lá daquele grupo de discussão do Facebook, do Majora's Marx, lá, né? O pessoal marxista do videogame, dizendo que é questionável essa coisa de que nos anos 90 essa maré virou e a coisa ficou muito mais difícil para as mulheres, mas eu acho que sim, entende? Eu acho que foi na década de 90 onde temas adultos deixou de ser os adventures muito bem escritos da Roberta Williams, por exemplo, e de outras pessoas, e virou o Doom, e virou o Duke Nukem. Não, eu só ia dizer que eu acho que tem a ver com os anos 90, no sentido de que eu concordo que eu acho que ficou mais difícil, mas acho que tem a ver também com a coisa do jeito que o videogame é produzido, né? Até os anos 90, você tem ali uma galera fazendo um jogo para PC e tal, e uma coisa meio, uma circulação toda meio underground, assim, de jogo meio zine, uns jogos quebrado e aqueles CD de demo, aquelas coisas estranhas, né? E os anos 90 é a década do mainstream, do gargalo de distribuição, sabe? E aí o modo de produção fica cada vez limitando mais o acesso das pessoas, sabe? Então qualquer pessoa que não encaixasse num escritório loop, ou seja, qualquer pessoa que não fosse uma representação do personagem principal lá, do psicopata americano, não ia trabalhar numa empresa de jogos com grande circulação, sabe? E aí isso excluiu um monte de mulheres, excluiu um monte de gente que estava fazendo, que antes até conseguia circular alguns jogos fora, que nem esse exemplo aí que você estava dando. Uhum. Pois é, mas o próprio Doom não tinha tanto uma pegada assim, né? O Doom não era tipo uma meia dúzia de moleque fazendo jogo num lugar, ou pelo menos se vende assim, né? Eu acho que é interessante pensar também. Mas eu acho que é ótimo isso que o Henrique disse, porque isso demonstra como existe uma problemática em achar que a diversidade é uma diversidade vazia, que não é a diversidade dos estudos culturais, diga-se de passagem, pode salvar o videogame, sabe? De que essa diversidade do público-alvo, né? Como já diria quem? A Adrienne Shaw. Adrienne Shaw, te amo. Que, bom, transformar LGBT ou mulheres em público-alvo é um problema, entende? Porque vai ignorar que tu tem que ter uma crítica a outra ali dentro, né? E vai criar uma coisa meio como se fosse, tipo assim, a fazer um jogo LGBT e fazer o Hatred, por exemplo, que é aquele jogo onde tu é um psicopata que mata todo mundo, é a mesma coisa, porque é tudo público-alvo, entende? A gente já tentou fazer isso e perdemos, sabe? Então é por isso que eu fico muito preocupado quando a gente diz, a gente tem que jogar jogos melhores, mas todo mundo tem o seu filão, todo mundo tem o seu público. Isso é ignorar, entende? A questão da diversidade como questão coletiva. Sim, porque tu nunca é exposto ao diferente, né? Porque tu escolhe sempre o mesmo. Isso porque tu pode escolher coisas muito fechadas, né? Uhum. É como funciona a internet, é como funcionam as redes sociais, e isso é o problema. É isso que eu tentei trazer na minha fala de abertura, né? Eu acho que as redes sociais elas transformaram a internet nesse tipo de consumo por nicho. Só que as pessoas são os produtos, né? As pessoas são as mercadorias. Sim, mas a grande ponto positivo, negativo no caso do capitalismo, é a oferta de uma multiplicidade quase eterna, né? Então, tipo, o videogame ele só reflete isso, porque ele é indústria cultural, mas ele é produto, né? Esse videogame que está sendo jogado por esse gamer, ou essa comunidade gamer que está lutando e vai continuar lutando com unhas e dentes para manter essa identidade masculina, tradicionalmente associada à identidade gamer, ou acho que as duas coisas são a mesma coisa, mas enfim, a gente não vai ter alteração desse panorama. Aí o que a gente poderia fazer? Vamos
vão tacar fogo em todos os jogos, agora a gente faz um jogo, todo mundo é obrigado a jogar a mesma coisa. Também não vai acontecer. Porque eu vejo a questão da representatividade mais nessa linha, eu já até comentei com vocês. Eu tenho um pouco o ponto que o Lucas coloca, sempre que a representatividade ela precisa ser significativa, mas eu também acho que a representatividade, pela existência dela, ela também tem o seu valor. No momento em que tu coloca personagens que representam diversidade em papéis que normalmente eles não ocupariam, acho que isso já cria um processo de alteridade que não é o costumeiro. Né? No momento em que tu coloca um protagonista negro e gay numa história de ação, isso faz diferença no público. Tá, daí a gente vai lá e assiste um gameplay desse jogo, né, hipotético. Talvez os youtubers ali façam piadas, mas o personagem aqui é gay, é negro e não sei o quê. Mas, tipo, a representatividade, ela tá ali. Isso, se for implementado na narrativa do personagem, na narrativa do jogo, de uma forma que faça parte organicamente, não vai ter o que ser reclamado. Claro, sempre vai ter os haters, né? Mas, enfim. Sempre reclamam, né? Sempre vão reclamar. Isso vão sempre reclamar. Isso não dá pra evitar. Mas eu acho importante a representatividade pela a presença dela. Eu acho que se a gente coloca essas imagens, essas outras formas que normalmente não estão ocupando os papéis protagonistas, acho que isso já começa a criar outros imaginários. Acho que um exemplo super tranquilo, assim, que eu tenho trazido, assim, para aulas e coisas assim, é o Sense8, que quem assistiu consegue, né, perceber que evidentemente ali existe uma escolha, né, política para trazer representatividade diversa dentro dos personagens. No entanto, eles poderiam ser ocupados por qualquer outras representações, mas funciona bem daquele jeito e a audiência ela vai se sentir empática por eles, independentemente disso. Eu ia dizer que não acho que seja independentemente, para mim o problema é esse, assim, o problema é esse papo de para fazer uma boa... Oi! Tua filha tá chamando. Não, na verdade, vieram dizer que eu tenho que buscar pizza quando ela chegar e a minha filha estava gritando. Mas o que eu ia dizer é que, pra mim, é muito problemático quando as pessoas dizem, pra fazer uma boa personagem feminina ou um bom personagem negro, tu pensa um personagem qualquer e coloca como mulher, entende? Assim, tipo, como se pensar um universal não fosse pensar um homem, sabe? É porque não existe isso de universal, né? Exato, isso aí de universal foi vendido pelo patriarcado para nos convencer de que as melhores histórias são essas histórias do grande homem que sai pra guerra. Não, e é o problema também do videogame corporativo e é o modo como ele apaga as autoras e as trabalhadoras do videogame, né? O videogame corporativo, por não ter um rosto, por não ter um nome, ele assume esse rosto universal que é o do homem branco, né? Ele tem o rosto que o investidor gosta de dar dinheiro para, né? Uhum. Então acaba virando aquela coisa, o rosto do videogame corporativo é o rosto de mais baixo risco pro capitalismo vigente, né, meu? Então, aquela coisa assim, apaga todo mundo. Uhum. Mas eu acho que a gente está chegando num nível assim impossível de controle corporativo e de público-alvo no videogame. E para mim o maior exemplo é tu fazer um console com o nome de Xbox One X, entende? Isso demonstra que o medo de correr riscos dessa indústria tá tão alta que vai cagar a indústria toda em 10 anos, entende? Pra mim, o Xbox One X é a fome, entende? O primeiro Cavaleiro do Apocalipse do fim do videogame corporativo como mídia mainstream fodida, assim. Porque é demonstrar que eles estão muito cagados e que eles não fazem ideia mais de como, sabe, manter uma visão, uma coisa meio clean, assim, porque tudo que eles fazem alguém vai falar mal, entende? Se eles investirem muito no público masculino, a crítica vai falar mal. Se eles investirem na diversidade, os gamers mainstream vão falar mal. Se eles investirem em uma mecânica repetitiva, os acadêmicos vão falar mal. Eles sempre vão se sair mal em algum momento.
E aí tu nasce o Xbox One X, que é um grande soufflé de chuchu, assim, não é nada. O Eu acho que Wii as U, por pessoas exemplo, elas têm né? que se acostumar com a Wii U, crítica. O Wii U as pessoas não Qualquer- sabiam que era um console novo. Pois é, com esse nome podia ser qualquer coisa. Aqui nós temos o Onomatopeia total. Aí eu... É, Mas então, eu tava pensando, eu tenho ficado muito abalada com as minhas escolhas como jogadora, né? Porque eu jogo só matança, né? Vocês já ouviram falar disso. Assassina! Assassino total, assim, ó. Fallout é minha paixão, eu adoro dar só headshot na cabeça da galera que nem sabe que eu tô atirando nela. É. E, por outro lado, eu penso, tá, ok, eu tô aqui nesse universo em que tantas coisas devem ter acontecido para que a gente tenha chegado nessa realidade agora. E como que a gente tem agora uma relação entre as pessoas que não funciona mais, porque daí também a gente não tem mais Estado, a gente não tem nenhum tipo de estrutura social que nos organize, digamos assim. A gente tem ali umas pequenas comunidades que funcionam mais ou menos. Ética ou moral, né, num sentido normativo da coisa, já foi, né, não existe mais. No entanto, tu pode criar dinâmicas de jogo, né, as próprias mecânicas de jogo, que façam com que o jogador pense isso. Eu acho que essa é a única forma que a gente tem hoje para esses jogos mainstream, fazer com que o jogador se pense: ah, Aline, mas talvez não vá nem pensar, só vá considerar o resultado no jogo. Ok, e já é um objetivo para a pessoa, para que ele ou ela pense em agir de forma diferente dentro do jogo. eu só ia comentar que agora eu vou criar polêmica. Pô, O vai. Fallout 4 pra mim é quase um Xbox One X. Não, então, o Fallout 4, eu acho que ele se perdeu bastante. Eu gosto, acho divertido, mas quando eu paro e comparo com o Fallout 3, que tinha essa questão do karma positivo e negativo, que do 4 eles retiraram, né? Não existe mais. Então tu não te pensa mais em termos de qual é o meu posicionamento aqui, o que eu quero ser aqui, que linha que eu vou seguir dentro dessa história aqui. No 4 tu não tem mais isso, não faz diferença tu matar pessoas do bem ou não, né? Não faz diferença. Tu pode matar qualquer um igualmente, isso não vai impactar pra ti. Claro, a gente vai ter talvez algumas interações ali que se alteram e tal, por causa de alguma atitude que tu tome, mas fundamentalmente não altera. E no Fallout 3 a gente tinha marcadamente que essas escolhas que tu fazia ao longo do jogo não eram só escolhas de caminho A ou B, não, era uma questão moral, existia ali uma balança, né, de positivo e negativo daquilo que tu fez, e eu acho que isso servia para que o jogador pensasse sobre as coisas que ele estava fazendo lá. E no momento que o jogo elimina, deu, né? Eu sempre lembro do Fallout 3, aquela cena que tu pode ou não destruir a cidade, que é fantástica, né? Sim. Que tu sente Mas eu acho que sente o é uma vento, maneira assim. uma maneira meio mão pesada, assim, né? De fazer escolhas morais. Tipo, matar ou não matar, só, assim. Não é uma coisa muito elaborada, assim, pelo menos. Não é nada joguei, elaborado. Assim, mas que eu vi das críticas, assim, é que também o modo como o 3 desenvolvia as questões morais também não era muito boa, assim, né? Não. Você ia falar que o problema do 4 é uma coisa, tipo, a gente estava falando semana passada do que o Henry Ford falava do modelo T, né? Que o Henry Ford falava do modelo T, o primeiro carro é que o modelo T pode ser de qualquer cor, desde que seja preto, né? E o Fallout 4 é isso, qualquer coisa que tu escolhe, tu vai parar no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, assim. Como RPG, ele é horroroso. Como, sei lá, ação ele é razoável, mas como RPG ele é horroroso, ainda mais pelas questões morais, né? Assim, não existe isso. Existe uma ou duas escolhas que tu faz que mudam um caminho e são todas muito broxantes, assim, na minha visão. Não, essas escolhas como a Bruna colocou, acho que são bem capengas, né? No sentido de, tipo, faz uma reflexão legítima e verdadeira sobre as ações. Não é esse o caso. Mas eu acho que ele já possibilita que o jogador pense nas suas ações. Tipo, tá, se eu fizer isso aqui, eu não vou conseguir tal coisa. Então eu tenho que decidir agora se eu vou pra este lado, vou light side, dark side. É bem isso, o jogo é bem e mal, não tem nuances no meio, né? Não mas tem. isso é ruim, né?
Isso é ruim, mas do tipo, faz minimamente que a pessoa pense. Ou que a gente pega o GTA, as pessoas saem matando simplesmente, né? Ah, é ficção, ok, é ficção, mas tem alguma reflexão ali sobre isso? Não. Pois é, eu concordo contigo, Bruna, totalmente, assim. Mas aí eu fico me perguntando, né, porque, tipo, acho que um grande questionamento que fica pra gente que fala sobre videogame, que escreve sobre videogame, que critica videogame, talvez a gente tenha que acho que também era o grande objetivo, ou os objetivos dos estudos culturais, que era propor mudanças, né, ou sugerir como pensar o desenvolvimento cultural e se questionar em termos do próprio conceito, né, cultura e tal. Como a gente vai fazer isso com o videogame? Né? Ele tá nas mãos de corporações que são muito poderosas e é quase uma coisa assim de filme de terror, assim e tal, meio Alien, meio Blade Runner, mas sim, o videogame tá nas mãos que tem poder, que tem dinheiro, e são as mãos que conseguem levar os jogos para PlayStation 4 e Xbox One, e consegue levar para diversas partes do mundo, e tá vendendo a mesma coisa há 20 anos, assim. E a gente não tá problematizando isso, porque a gente não consegue alcançar esse público e esse mercado que eles estão pensando. Eles estão produzindo para essa gente. E sim, não é um jogo que não é uma reflexão genuína, né, como eu comentei, mas, sei lá, talvez faça parar um pouco ali e pensar na própria mecânica do jogo e o que ele quer ali dentro daquele jogo, né, e saber que ele tá escolhendo isso ou aquilo e que isso vai impactar no resto. Não, eu acho assim, é melhor ter alguma coisa de que o jogador possa encarar como uma decisão moral e refletir sobre os seus atos, do que um jogo não ter não possibilitar nenhuma escolha, né? Mas eu acho que como o jogo, eu lembro assim de ter lido sobre o jogo na época, assim, isso era meio vendido como uma grande coisa, assim, sabe? E ainda que seja importante, mas ainda que seja legal que tenha escolhas morais, mas é legal a gente lembrar também que essas escolhas não tem muita nuance, que poderiam ter mais, assim, né? Poderia Sim, ser algo. Então, acho que é mais de pensar o que pode ser feito futuramente, assim, né? Eu não sei, eu acho às vezes que a gente dá um pouco de valor demais pros jogos mesmo, sabe? Tudo bem, a questão da escolha e tal, mas também pode ser muito potente um jogo que não te deixa nenhuma escolha a não ser viver aquilo que o autor ou a autora quer te colocar, né? Mas eu acho que pro Gamergate, né, o mais importante, o mais determinante são as pessoas que têm grande capital social nas redes sociais, né? Os comunicadores ou os formadores de opinião, né? Ou youtubers, enfim, esse tipo de gente. Não tanto as empresas de jogo. Eu acho que as empresas de jogo, sim, elas querem estar fora da polêmica, entendeu? Com exceção talvez da Bethesda, né? Que, enfim, muito engraçado o negócio da Bethesda que tá lançando o novo Wolfenstein, e as pessoas polemizaram porque ela seria antifascista porque o jogo é sobre matar nazistas, né? Obviamente. Mas teve um negócio super curioso com isso, né? Que até apareceu naquele grupo lá, que é a coisa de, ao mesmo tempo que a Bethesda tentou surfar essa onda, assim, né? Se colocando meio como se fosse meio antifa, assim, né? Ao mesmo tempo, o jogo tem tipo uma conspiração judaica universal tentando fazer o mal pro universo, entendeu? Eu não sabia disso, eu não tinha jogado. Então, não, eu também não joguei, mas nos antigos tem, sabe? E aí você olha assim, é bad. Isso é pra gente ver como às vezes a mídia, ela acaba definindo muito mais o jogo do que o próprio jogo, né? Porque essas informações, elas podem, não, tanto como não chegou pra mim, elas podem não ter chegado pra grande parte dos jogadores, né? E aí pra mim tem uma coisa que é meio aquela coisa de
A gente não lê livro da capa até a contracapa, né? A gente, na verdade, lê livro e o que fica na cabeça é a memória parcial, a nossa impressão daquilo, né? Uma colagem de cada um, assim, né? E o videogame é a mesma coisa. Então, tipo, de certa forma, você pega, joga um jogo, a imagem que vai ficar forte daquilo, né? É muito chave, né? Então, acho que aí até entra nessa questão aí que tava a Aline, a Bruna falando mais, que era a coisa do, tipo, às vezes de você ter um espelho totalmente distorcido e estranho no jogo. Ah, nossa, qualquer coisa que eu faço é boa ou ruim, mais um, menos um, né? Que é uma coisa super reducionista, super estranha. Só de ter aquilo, você já pega e fala, não, mas espera, o que eu quero fazer, né? Tipo, ou então até o outro caso aí que o Pedro tinha colocado do, putz, mas eu não tenho escolha nenhuma, eu tenho que fazer isso, eu paro de jogar, o que eu faço, né? E eu acho que tem bastante a ver com isso, assim, com o fato de que é difícil saber qual parte da experiência, ou que aspecto dela que vai, assim, clicar na cabeça da pessoa, sabe? O que a pessoa vai tirar daquilo, o que ela vai reconstruir em cima daquilo. E a impressão que eu fico, assim, quando eu vejo uma coisa que nesse rolê da Bethesda aí, eu fico uma coisa meio, eles meio que atiram pra todo lado, né? O papel do mainstream é agradar todo mundo, né? Ou pelo menos agradar quem parece ser mais formador de opinião, né? E aí é que tá um risco muito grande de coisas como o Gamergate, o Gamergate 2.0, que é o Alt-Right, né? Que é essa coisa de que eles fazem mais barulho, eles fazem muito barulho. Então parece que eles formam muita opinião, sabe? E é uma tática deles isso, né? A ideia, eles querem isso. Por quê? Porque eles sabem que as empresas vão ceder, sabe? Tipo, se fizer barulho suficiente, vai ceder. É muito angustiante ver isso, assim. Eu tava vendo, antes da gente começar o episódio, eu tava olhando uns artigos que saíram, assim, em 2014, né? Em alguns sites, assim, mais pro final, entre aspas, do que seria o Gamergate. Tinha gente declarando o fim do Gamergate em outubro, novembro, de 2014. O The Verge. Gamergate is dead, né? O Gamergate está morto. Já acabou em 2014. Aí você fala, como assim? Né? Tipo, é uma coisa assim de tentar... Eu não sei, assim, me parece muito uma... Porque eu acho que é bem isso, né? O Gamergate, eu tenho uma impressão de que ele foi muito uma grande cobaia, né? Como se fosse um grande teste por parte de uma direita muito raivosa, misógina, reacionária, de diferentes métodos de convencer pessoas, de diferentes pautas, de criação de redes entre eles, né? Então, saiu agora um artigo no BuzzFeed, não sei se chegaram a ver, sobre os e-mails do Alt-Right, que é bem interessante, assim, é uma matéria do BuzzFeed que conseguiram, sabe-se lá como, um monte de e-mails daquele Milos Yiannopoulos lá, e do Steve Bannon, daqueles caras do Breitbart, essa patota toda, e mostrando, assim, as conexões deles com canais jornalísticos mais mainstream, com jornalistas que eram contra o Gamergate, mas que ficavam, tipo, comentando coisas com o Milo e dando informações transfóbicas e falando coisas horríveis, assim, para esse cara, incentivando eles a atacarem essas pessoas, tipo, de uma maneira bizarra, assim, é como se, sei lá, caísse todo o podre aparecesse o podre do Alt-Right. E você vê que o Gamergate foi um gancho para isso tudo, foi uma plataforma de teste, sabe? E que as pessoas que estavam avisando, ei, o Gamergate tá atacando todo mundo, tá atacando a galera marginalizada, é um negócio tóxico, vai dar errado e tal, e que como elas foram silenciadas, sabe? Tipo, eu vejo uma matéria que nem essa do Gamergate is Dead de 2014, e aí você fala, poxa, declarou a morte rapidinho, né? Que é meio, vamos parar de falar disso, né? A não ser que seja Gamergate is dead, né? Tipo, Gamergate é pai. Pode ser também. Pode dizer que tenha... Mas é muito esperto, né? Começar pelo videogame, porque afinal, quem é que se preocupa com videogame, né? Só eu os acho idiotas que não que a só gente.